Olá, minha gente, povo de Deus, como vocês estão? Hoje eu mudei o cenário. Na verdade, só mudei de lado. Mudei o meu assento para o lado contrário. Hoje, gente, eu vou começar o vídeo fazendo duas perguntas. Primeiro, quem eram os gibeonitas? Segundo, há alguma similaridade entre nós e os gibeonitas? É incrível o que eu descobri. Eu disse para vocês que eu não conhecia muito bem essa história, né? No vídeo passado eu falei sobre os gibeonitas, mas não, sabe, eu não tinha estudado sobre eles. Eu falei que eu coloquei ali por acaso aquela história, né? Porque eu sabia um pouquinho e sei que ela tinha muita ligação com a condição, sobre o assunto que eu estou falando, sobre alianças, né? Então é uma passagem muito forte, né? Muito forte mesmo, sobre alianças. Mas na verdade eu não tinha um conhecimento assim mais profundo sobre essa história. E eu dando uma estudadinha depois, eu vi que a história dos gibeonitas é muito similar à história da humanidade e o plano da salvação. É muito similar. Então, durante esse estudo, né, sobre as alianças, eu vou estar falando mais sobre os gibeonitas, alguns pontos mais sobre os gibeonitas. E, como eu sempre falo, quando a gente está contando uma história que é sequência, sempre a gente precisa voltar atrás, quase sempre. Principalmente histórias da Bíblia, porque há detalhes que você precisa falar e às vezes você volta lá atrás para poder ligar com alguma coisa lá da história lá na frente, né? Então, eu vou fazer aqui um resumo sobre alianças de Deus, né? E então, claro, a primeira foi uma aliança com Adão, e depois que Adão desobedeceu, então Deus fez a promessa da salvação, promessa que foi feita por Deus na eternidade. Então Deus apresenta ao homem a sua promessa, o seu plano da salvação. Só que esse plano ele foi sendo esclarecido no decorrer da história, né? Porque a Bíblia ela é uma revelação progressiva, né? Então, no decorrer da história, Deus vai dando informações a respeito dessa salvação através de símbolos, né? E de revelações também direta. E também Deus vai deixando claro através das Escrituras que Deus, ele é um, mas ele subsiste em mais de uma pessoa. Isso também é uma coisa que vai ficando claro na Escritura, né? Então, depois nós vamos ver que Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Isso vai ficar completamente claro, né? Para todos aqueles que entendem a palavra de Deus, vai entender claramente que há, né, 3 pessoas em ação. Pai, Filho e Espírito Santo, e que essas pessoas são plenamente iguais, plenamente divinas, plenamente unidas, como se fosse uma só pessoa, mas que são pessoas distintas. E isso é importante relembrar, porque tudo que eu vou falar precisa a gente estar conscientizado de que é 3 pessoas que formam um só Deus, né? Então, depois que o pecado enche a terra, né? Só estou passando por cima, gente, só relembrando, tá? Depois que o pecado, a população vai aumentando, os filhos de Adão e Eva vai aumentando, o pecado também vai aumentando e chega uma condição que Deus precisa interromper aquela geração, porque Deus não pode mais permitir a continuação da população humana por causa do pecado, na condição que já está caótica a um ponto que Deus não pode mais tolerar. Então Deus interrompe ali, mas Deus preserva 8 pessoas
Então, que é Noé e sua família, e dessas 8 pessoas, né, vai encher novamente a terra, né? Então, todos nós somos descendentes direto de Noé. E depois do dilúvio, Deus faz uma nova aliança com Noé, e essa aliança Deus promete que ele não vai mais destruir a terra com águas, que não mais haverá dilúvio. E essa aliança de Deus, ela é feita com toda a humanidade. Aí que Deus estabelece no céu o arco, né? Que é o arco da aliança de Deus, que é chamado de arco-íris. Mas de fato, gente, não tem nada de íris nesse arco, né? É chamado de arco-íris, mas esse arco é o arco de Deus. Íris, na verdade, é uma deusa grega, né? Uma deusa pagã grega chamada Íris. Essa Íris era considerada uma dama de companhia de uma outra deusa, de uma deusa chamada Hera. E a Íris era sua dama de companhia. Essa deusa Hera era a deusa da maternidade, né? E a Íris, então ela se manifestava, né, no céu. E o arco-íris, né, o arco de Deus, ficou considerado como se fosse a manifestação de Íris. Entendeu? Então, é, na verdade, uma usurpação, né? Porque o arco é de Deus e foi dado a honra a uma divindade pagã chamada Íris, né? Mas então, só para ter essa informação, né? Na verdade, o nome é Arco da Aliança, né? Entre Deus e Noé e toda a carne. Porque não foi só entre Deus e Noé, mas entre Deus e Noé e toda a descendência de Noé, que somos todos nós, e também com todos os animais, né? Todos estão incluídos, todo ser vivente estão incluídos nessa aliança de Deus. O arco, Deus disse, estabelecerei no céu o meu arco como um sinal. Deus usa coisas físicas, né, para mostrar, né, para confirmar alianças. Assim como Deus usou as 2 árvores no passado para fazer aliança com Adão. Então, esse arco, né, que ficou sendo o arco da aliança entre Deus, né, que Deus estabeleceu ali para afirmar essa promessa. E depois dessa promessa, dessa aliança, Deus faz a próxima promessa, a próxima aliança é com Abraão. Então, nesse tempo, quando Deus fez a promessa com Abraão, gente, foi depois da Torre de Babel, depois que os descendentes de Noé, quando já foi povoando novamente a terra depois do dilúvio, e eles construíram ali aquela torre, e construíram uma cidade, e alguma coisa ali, eu não vou contar a história, né? Eu já contei. Contei por cima, né? História, contar mesmo assim certinho, eu não contei, mas Deus, ele tinha ordenado o povo espalhar sobre a terra, né? Essa é a ordenança que Deus deu a Noé. E então esses descendentes de Noé, depois que foi enchendo novamente a terra, então essa turma foi para essa região chamada Sinar, e ali eles construíram essa cidade, uma torre, e eles se ajuntaram ali, se aglomeraram ali, e Deus espalhou eles. Deus não gostou daquilo, alguma coisa ali, provavelmente alguma coisa ali teve, talvez alguma coisa mais forte assim, que Deus não se agradou, mas a Bíblia não faz muito comentário sobre isso. E esse assunto é bem resumido na Bíblia, mas o que Deus fala, o que fica bem claro ali, é que algo Deus não gostou. Então Deus, ele escolheu dispersar aquele povo, espalhar o povo. E ali então Deus vem e confunde as línguas, daí que surge os idiomas, né, humanos, porque até então toda a humanidade falava um só idioma. Então ali, como confundiu as línguas, não tinha mais como dar continuidade, porque ninguém entendia mais ninguém, e cada grupo com a sua fala foi para um lado, né? Juntou aquele grupo de cada tipo de idioma,
e foram para um lado e se espalharam sobre a face da terra. Então aí vem a formação das nações, e aí a Bíblia vai nos mostrar que depois da formação das nações, então o mundo vai se afundar novamente no pecado, agora de maneira pior do que antes, né? Porque agora vem a história da idolatria, né? Então, há aqueles que acreditam que isso teve em algum momento ali o surgimento, né? Na Torre de Babel, ali na história ligada ali junto na Torre de Babel, em algum momento deu início essa ideia de idolatria. Então, pode ser, né? Mas o que a gente vai ver é que pouco tempo depois o mundo estava afundado na idolatria. Então, Deus, que havia feito a promessa de salvação, Deus precisava de um povo que tivesse à espera do Salvador, que tivesse recebendo, que pudesse ser um povo que acreditasse na palavra de Deus, que tivesse disponível para Deus, um povo disponível para Deus. Mas ali na história da Torre de Babel, a palavra de Deus vai nos mostrar que o mundo virou de costa para Deus. O mundo estava de costa. A Bíblia vai chegar ao ponto de dizer que o ser humano se embruteceu. E depois ela vai dizer que o ser humano passou a adorar mais a criatura do que o Criador. Então, com certeza havia algumas pessoas que eram tementes a Deus, né? Mas como fala, o homem virou de costa, o mundo virou de costa, quando diz expressões que dá essa ideia, está mostrando que é a massa maior, né? A maior parte da população, né? Então, o mundo estava de costas para Deus. E Deus precisava, né, de um povo para ele dar sequência ao seu plano da salvação. Então, como eu já disse em um dos vídeos, né, então Deus cria a nação de Israel. Então, Deus chama um homem que é Abraão. Então, Deus chama Abraão porque Deus viu que esse homem, ele tinha firmeza ali para instruir os seus filhos e nos caminhos do Senhor, porque Deus pensou, né? Eu vou criar uma nova nação, mas essa nação precisa ser instruída desde bebezinho. Desde que nascer já tem que começar a instruir nos princípios da sua palavra, né? Então Deus, ele viu que Abraão tinha um caráter firme para isso, então Deus chama Abraão, mas Deus também tira Abraão do meio de seu povo, né? E Deus, do meio ali daquela idolatria, daquele convívio ali, então também Deus instrui ele para que ele instrua o seu filho e os filhos dos filhos, vai instruindo filhos dos filhos, e cada um que vai tendo seus filhos vai instruindo no caminho do Senhor, para que pudesse crescer uma geração diferente, uma nação, um povo diferente, um povo que mantivesse ali firme dentro dos propósitos, dos planos de Deus. E os planos de Deus para essa nova nação era que essa nação fosse um instrumento de Deus para apresentar Deus para o mundo. Então essa nação teria que ser instruída de pequenininho, né, para que ela não extraviasse, né, o seu caminho e fosse firme. E nesta nação, Deus ia realizar salvação para toda a humanidade. Então é aí que surge, né, essa nova nação, Deus chamando este homem, né, para ser o cabeça dessa nação. Então Deus fala para ele. Por isso que lá no começo Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, né, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de você uma nova nação, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção e tal. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando do descendente de Abraão, do Salvador que Deus prometeu ali a Adão, né? Esse Salvador. Depois, como eu disse, que a Bíblia é um livro que sua revelação é progressiva.
Deus vai clareando as revelações a respeito da pessoa de Deus, mostrando que Deus é 3 pessoas que formam um só Deus, né? Deus é um só, mas ele se constitui em 3 pessoas, e também Deus vai clareando também o plano da salvação. Deus deixa claro isso, né? Quer dizer, Deus fala, não fica tão claro, mas depois vai clareando, né? Ali, a primeira promessa que Deus faz para Abraão, né? De ti farei uma poderosa nação, tu serás uma bênção, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Ali está dizendo diretamente, Deus está dizendo diretamente do Salvador, né, que viria. Deus estava mostrando que esse Salvador que ele prometeu para Adão viria a nascer na descendência de Abraão. Agora, para dar sequência nessa descendência, né, para ir seguindo essa linha, né, desse Salvador, agora Deus vai falar com Abraão, Deus vai fazer outra aliança com Abraão, agora já no capítulo 15. Deus vai fazer uma nova aliança com Abraão. Então ali no capítulo 15, essa aliança que Deus agora vai fazer com Abraão é uma aliança que ela consiste em sua descendência biológica, né? A primeira foi falando sobre o Salvador, que viria na linhagem de Abraão. Agora Deus vai fazer uma aliança com Abraão e vai anunciar para ele, né? Vai prometer para ele um filho, um descendente, e Deus também ele vai dizer para Abraão que a família de Abraão, esses descendentes desse filho de Abraão, seus descendentes seriam escravizados, né, por 400 anos. Agora, diz assim, eu vou ler. Então aqui tá no comecinho da história da humanidade. Aqui então Deus faz aliança com Abraão, e aqui Deus está falando para Abraão: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e uma pombinha. Então aqui Deus vai fazer essa aliança com Abraão, ele vai fazer esse ritual aqui do sacrifício, e depois a Bíblia vai dizer que quando se pôs o sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. Então eis que um grande espanto, uma grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão. Agora Deus vai dizer para Abraão: saibas que a tua semente será peregrina em terra estranha, né? E aqui que Deus vai dizer: e servi-los quer dizer, os seus descendentes vai servir a esse povo, a essa nação estranha, e eles afligi-la-ão. Então vou ler aqui, ó. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos, né? Então, como eu disse, esse 400 anos pode estar incluído a partir desse momento aqui, né? Mas isso já é para um outro estudo, eu não vou afirmar isso, né? Há alguns que assim creem. Então, vamos dar continuidade. Mas também eu julgarei a gente a qual eles servirão, e depois sairão com grande fazenda. E agora aqui no 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades daqueles animais ali partidos no meio, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Ferizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu,
Girgazeu e o Jebuseu. Esses nomes estranhos, esquisitos aqui, é nome de povos, né? Então, esses são os nomes de povos, né? Que Deus ia entregar na mão dos filhos de Israel, né? Que Deus, na verdade, depois Deus vai falar que é para expulsar esses povos e tal. E agora no capítulo 16, isso aqui nem cabe falar agora, né? Mas eu vou citar um pouco. Agora, aqui no capítulo 16, Agar é dada como mulher a Abraão, porque o tempo estava passando e Deus havia prometido um filho e isso não tinha acontecido ainda. Então eles se desesperaram, né? E tentaram dar uma mãozinha para Deus. E aí a Sara, ela fala para Abraão se deitar com uma serva dela, para que da serva pudesse ter um filho que pudesse vir a ser o descendente, né? Então, quando isso acontece, então depois já no capítulo 17, Deus vem a Abraão e Deus dá uma puxada de orelha em Abraão. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus querendo dizer: anda na minha presença, Abraão, faz o que eu mando. Não fica inventando ideias. Se eu prometi, eu vou cumprir a minha promessa, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Eu porei o meu conserto entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão o seu semblante. Quer dizer, ele se envergonhou, abaixou a cabeça, talvez, né? Descaiu o seu semblante diante do Senhor, né? Então caiu Abraão seu semblante, seu rosto, né? E falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, quer dizer, você duvidou, mas quanto a mim, eis que meu conserto é contigo. Quer dizer, meu conserto continua de pé, Abraão. Mas você tem que obedecer, anda na minha presença e ser perfeito. Eu não estou pedindo para você me ajudar, né? Só crê, não duvida de mim, né? Então, aí Deus disse: mas quanto a mim, o meu conserto, né, ainda continua com você. Está de pé, a minha aliança, a minha promessa está de pé. E serás tu pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. No capítulo 26, então quando chega o capítulo 26, nós vamos ver a sequência, né, dessa aliança de Deus com o filho de Abraão, né, que eu já li, eu não vou ler aqui todo, mas eu vou só ler só o ponto principal, né? Eu já li em outro vídeo essa aliança, já expliquei sobre a aliança que Deus dá continuidade, né, no filho de Abraão, que é Isaac, né? Então Deus vai repetir novamente, né, que com juramento, né, ele jurou. Deus disse a mesma palavra que Deus disse a Abraão. Deus disse para Isaac: peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras,
e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, né? Agora Deus vai fazer a mesma também promessa do Salvador. Aqui, ó. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Então aqui é novamente Deus falando da terra e do Salvador, né? Na linhagem de Isaac, né? Filho de Abraão. Agora no capítulo 28, né? No 28, Deus vai confirmar a aliança com Jacó, filho de Isaac. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma pedra naquele lugar e pôs como sua cabeceira e deitou naquele lugar e sonhou um sonho. E aí ele sonhou um sonho, ele viu uma escada que tocava até o céu e o Senhor estava em cima nessa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. Então o Senhor apareceu e disse para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. E essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, do norte a sul, e em ti e na tua semente será bendita todas as famílias da terra. Então aqui novamente Deus confirma a aliança, né, que da terra e da semente, da bênção, né? Em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então está mostrando a linhagem, as terras e a promessa do Salvador. Então aqui é uma sequência direta, né, da linhagem do que Deus prometeu lá, o Salvador que Deus prometeu para Abraão. Então aqui Deus dando a continuidade dessa sequência, dessa promessa do Salvador, da posse das terras e da linhagem. Então agora aqui dando sequência com Jacó, filho de Isaac. Isaac que é filho de Abraão. Então agora Deus vai fazer a próxima aliança que é importante aqui que vamos ver, é a aliança que Deus vai fazer com Moisés, né? Então Deus vai fazer a próxima aliança que nós vamos ver Deus fazendo, é a aliança que Deus vai fazer com Moisés, né? Então Deus vai relembrar as suas promessas. Quer dizer, Moisés ele não tinha conhecimento de Deus, né? Mas fica isso para o próximo vídeo. Então, até lá. Fiquem com Deus.